Linha da Pequena Empresa começou a funcionar em abril de 2011. Criada a partir da parceria da SMIC com o Sebrae, a iniciativa tem o objetivo de incentivar a formalização de pequenos empresários. Este é o tema do programa Com a Câmara na cidade de hoje, com o vereador Walter Nagelstein, criador do projeto. Fique com a gente! Logo que eu me licenciei da Câmara de Vereadores para assumir a secretaria, eu comecei a me inteirar dos dados da economia da cidade. Porto Alegre tem hoje mais de 150 mil alvarás expedidos e válidos. E nós tínhamos uma estimativa que existia um número muito grande, talvez até igual a esse, de 150 mil empreendimentos sem alvará, ou seja, informais. E nós temos e sempre se trabalha nisso, um trabalho educativo, de conscientização, que está na informalidade não quer dizer na ilegalidade. Às vezes pode ser, mas no mais das vezes não é. São pessoas que não têm informação, que têm medo, que têm receio, que acham que se formalizando vão ter uma carga tributária mais alta, a mão do Estado talvez as alcance, Receita Federal, tributos, enfim, todo tipo de fiscalização. As pessoas têm medo disso. Ao mesmo tempo, já na secretaria, eu recebo uma solicitação do Sebrae para que fizesse esse trabalho de formalização de empreendedores individuais no Largo Glênio Pérez, e nós autorizamos. E eu, logo em seguida de ter autorizado, fui até lá para ver como é que funcionava. E vi que, de fato, Porto Alegre estava dando uma resposta muito importante nessa questão da formalização, a partir daquele esforço do Sebrae de instalar ali no Largo Glênio Pérez uma barraca, e nessa barraca colocar os seus profissionais, os seus atendentes para fazer esse trabalho. Logo em seguida, de posse desses dois dados, já na secretaria eu comecei a fazer uma reflexão de que nós tínhamos uma dificuldade de levar isso para os bairros. Porque colocávamos lá no Largo Glênio Pérez, ou colocávamos aqui na Rótula do Papa, enfim, em locais onde tinham feiras e tudo mais, mas nós tínhamos essa dificuldade de mobilidade. Liguei para o João Pancinha, que era colega vereador, suplente do PMDB, mas que tinha exercido o mandato junto comigo na presidência da Carris, e consultei ao Pancinha se ele não teria um ônibus já em desuso na Carris, porque historicamente sempre tem, que ele pudesse nos ceder para que nós fizéssemos um projeto dessa natureza. Imediatamente ele anuiu, dizendo que sim, que tinha e que poderia ceder. O passo seguinte foi procurar o Sebrae para saber se o Sebrae tinha interesse, porque na prefeitura, às vezes, nós temos dificuldade de recurso. Se o Sebrae não só tinha interesse, mas se podia nos ajudar equipando o ônibus. E de fato as pontas todas fecharam, porque o Sebrae se interessou, vinha ao encontro daquele programa, daquele esforço do empreendedor individual, e vinha ao encontro do nosso desejo também da Prefeitura Municipal de trazer mais pessoas para a formalidade. Então nós, a partir daí, conseguimos, fechando todas as pontas, criar o projeto. A Carris cede o ônibus, o Sebrae equipa o ônibus e a SMIC opera, junto com o Sebrae, esse ônibus, dando informações, buscando trabalhar na formalização. Aí não é só a questão do empreendedor individual, é a questão do alvará. E logo em seguida desenvolvemos também uma outra ponta que completa o circuito, que é a questão do microcrédito, compreendendo também que uma das causas da falência, da morte prematura de muitas pequenas empresas é o gargalo do crédito. Às vezes até tem crédito, mas o crédito é tão caro, como o CDC, por exemplo, que logo ali na frente inviabiliza o pequeno empreendedor, porque ele toma um financiamento. Às vezes ele tem a conta corrente no banco, toma 1.500, 2, 3, 5 mil reais, mas com um juro de 7, 8, 10% ao mês, que ali na frente estrangula esse pequeno empreendedor e acaba matando o próprio negócio. Então nós desenvolvemos concomitantemente com esse projeto da linha da pequena empresa, o Programa Municipal de Microcrédito, que empresta dinheiro a 0,60% ao mês. Então nós enfrentamos todas as fraquezas que o pequeno empreendedor tem no seu negócio. Quer dizer, nós damos informação, nós damos orientação, o Sebrae nos ajuda mostrando como é que se faz um plano de negócios, uma pesquisa, se aquele segmento, com aquele pequeno recurso que ele tem, vale a pena investir, em quanto tempo ele tem o retorno daquele investimento. E
E se ele precisa de crédito para começar esse empreendimento, também nós alcançamos o crédito. Se esse empreendimento já está numa etapa inicial e ele precisa de capital de giro, também tem capital de giro para isso. Nós fizemos o ano passado 37 bairros e isto nos deu assim, uma cobertura de aproximadamente 80% da população de Porto Alegre. Nós retomamos em janeiro deste ano, fizemos uma pequena parada nas festas de fim de ano e recomeçamos pela Zona Norte, que é onde tem assim um foco, uma maior concentração da população e onde tem uma diversidade de prestadores de serviço. Embora a Zona Sul tenha nos mostrado um dado muito interessante para a economia do município, porque em função do boom imobiliário da Zona Sul, estão lá os prestadores de serviço. A área da construção civil, ela não está mais na Zona Norte, ela se deslocou para a Zona Sul. Aquela pessoa que exerce uma atividade na condição de autônomo, que eventualmente esteja na informalidade, ele vai nos procurar, vai receber a sua orientação e sai daqui na condição de um empresário pequeno, é verdade, mas aquele que na soma vai gerar emprego e renda. Esse empreendedor ele não pode estar com o nome dele vinculado a nenhuma outra pessoa jurídica. Então, ele não pode ser sócio nem titular de nenhuma outra empresa. O faturamento não pode ultrapassar R$60 mil anuais, R$5 mil por mês. Ele pode ter no máximo um funcionário que aí receba o piso da categoria ou o salário mínimo. E também há alguma restrição quanto às atividades, comércio em geral, prestação de serviços que não sejam de natureza intelectual, que são aqueles serviços que contam com da necessidade de uma graduação, né, de um curso superior. Então, serviços em geral, como salão de beleza, que hoje é uma das atividades que mais representa a formalização do empreendedor individual, confecção, enfim, algumas atividades da indústria também. São mais de 450 atividades. Esta lista já é uma lista previamente estabelecida, não é? O Sebrae ali tem no seu conjunto 400 e poucas funções, digamos assim, que as pessoas podem se formalizar. Só se ficam fora desta listagem de formalizações o profissional liberal, com exceção do contador, que este pode, evidentemente, se formalizar. Todo prestador de serviço, aquela senhora que faz bolo, que costura, aquele senhor que é da área da construção civil, todo prestador de serviço pode se formalizar. O que nós sentimos, né? O que é possível perceber? Nós costumamos nos estabelecer no mesmo bairro durante uma semana inteira. Então, nos primeiros dias, o cliente se aproxima para entender o que o Sebrae está fazendo aqui, o que a SMIC está fazendo aqui, né? O que pode fazer pelo empreendedor. Então, esse primeiro momento se aproxima para conhecer. E aí, mais para o final da semana, a gente sente que o cliente retorna para formalizar o negócio dele, né? Então, tem sido muito positiva. Nós já temos 850 formalizações feitas só aqui na linha da pequena empresa, né? E considerando que ela opera há um pouco mais de um ano, né, desde abril de 2011, e nós temos mais de 3 mil atendimentos. Então tá uma repercussão bastante grande, tanto que nós já expandimos esse mesmo tipo de atendimento para o interior do estado através de uma unidade móvel, né, exclusiva do Sebrae, daí, mas em parceria com as prefeituras locais, porque a gente tem visto que tem dado muito certo, a gente levar o atendimento do Sebrae, da SMIC, para além das salas de atendimento, não ficar só lá no nosso prédio esperando que o cliente venha até nós, né. E nós pegamos bairros mais distantes, como da Zona Sul, por exemplo, eles muitas vezes nem sabem, né, que o Sebrae tem esse atendimento, então nós nos aproximamos e a gente sente essa receptividade por parte da população dos bairros. As principais dúvidas e preocupações das pessoas se referem ao INSS, digamos assim, porque elas estando na informalidade, elas não estando no mercado formal, elas não têm a Previdência Social. Então a primeira indagação e a primeira preocupação delas é exatamente em função do INSS. Tá? E depois em relação aos impostos, porque os impostos para o empreendedor individual são muito baixos, eles são baixíssimos. Uma prestação de serviços ISS-QN mensalmente é uma tarifa fixa de R$5. INSS R$31,10. As vantagens da formalização, primeiro a questão da tranquilidade, né? Uma vez formalizado, eu não tenho que me preocupar com fiscalização, porque eu não tenho nota de procedência, né, eu não emito nota, não tenho nota de procedência da mercadoria, enfim, eu posso emitir nota para pessoa jurídica, eu posso expandir os meus negócios uma vez que eu tenho CNPJ, eu também compro de fornecedor, eu tenho poder de negociação com esse fornecedor. Já é sabido que temos diversas linhas de crédito dos nossos parceiros que são voltadas especificamente para esse público e
hoje, como informal, eu vou buscar uma linha de crédito, é como pessoa física, com uma taxa de juros que muitas vezes inviabiliza, né, tomar esse crédito. Vantagens também como a questão dos benefícios do INSS, porque há uma contribuição específica para o empreendedor individual, que, né, via de regra, contribui com 11%, o empreendedor individual especificamente contribui com 5%, e ele tem todos os benefícios da Previdência Social para ele e para a sua família, né? Então, o valor de contribuição é muito baixo, é muito acessível, né? Não é por conta deste valor de contribuição que o cliente vai deixar de se formalizar. E uma série de outros benefícios, ele pode contratar um empregado, ele vai regularizar essa situação do empregado, ele vai ter o registro da empresa, a gente sente o orgulho que o empreendedor fica quando ele se formaliza, porque a grande maioria, uma boa parte, já está trabalhando há muitos anos na informalidade e acaba que ele não consegue crescimento, ele não consegue expansão do negócio dele porque há uma restrição. Então a gente sente que isso é uma política de inclusão social, veio para trazer para a formalidade um público que, se não tivesse essa oportunidade, não se formalizaria de outro jeito, né? Nós temos no Rio Grande do Sul 137 mil formalizados já, no país mais de 2.400.000, é muita gente, né? Um volume muito grande. Todo aquele que se formaliza, que tem uma MEI, que é uma microempresa individual, ele pode ter um funcionário de carteira assinada, ou seja, o empreendedor individual passa a ser um agente transformador porque ele gera emprego para uma pessoa e gera renda para a sua família. Muitas pessoas que nos procuram, até em função da sua própria idade avançada, elas não vão para o mercado formal de trabalho com a carteira assinada. Então ela nos procura, recebe uma orientação, ela vai desenvolver a sua atividade, vai se reunir em grupos, porque ou são costureiras ou são da área da construção civil. E elas então não têm a necessidade, digamos assim, de ir buscar uma creche para os seus filhos, porque elas podem desempenhar as suas funções em casa, e muitas dessas atividades são feitas de uma forma bem familiar. Aquela pessoa que produz salgadinhos, o filho ajuda a embalar, ajuda até mesmo às vezes a fazer uma ligação e avisar que já está pronto o produto para ser entregue. O mais importante disso tudo, e que as pessoas, digamos assim, observam, é que elas passam a ter uma renda, né? Passam a ter, digamos assim, o sustento da sua família sem a necessidade de sair de casa para um mercado formal. Tá? Outro, ela passa a ter o INSS. Tá? Ela passa a ser realmente alguém que, se trabalha com vendas, ela pode ir lá no distribuidor fazer as suas compras com um percentual de desconto que somente é dado para quem tem um CNPJ, que é o caso do empreendedor individual. E o ônibus tem dado essa mobilidade. O ônibus tem sido fantástico, exatamente no atingimento daquele nosso propósito inicial, e tanto tem sido, de fato, um sucesso, que no Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, Porto Alegre foi premiada e foi reconhecida, concorrendo com todos os municípios do Rio Grande do Sul. Mais de 80 projetos se inscreveram e nós ganhamos o troféu regional a partir exatamente desse projeto aqui da linha da pequena empresa. Encontramos ainda algumas dificuldades na questão da divulgação, e aí obviamente que a TV Câmara pode nos ajudar muito nisso, porque às vezes nós vamos para um bairro e quase sempre como é que funciona? Nós procuramos uma associação do bairro ou associação comercial, ou uma empresa onde se possa colocá-la no pátio, ou o CAR do município, que são os centros regionais de atendimento, e ali nós colocamos o ônibus funcionando. Às vezes nós temos uma parceria, por exemplo, com uma entidade sindical como a Força, que nos empresta o carro de som, e aí o carro de som divulga que o ônibus está lá, e isso nos dá um pouco mais de visibilidade e leva um pouco mais de informação. Mas no mais das vezes, nós temos dificuldade de divulgar a existência do ônibus e onde é que ele vai estar. Mas ele existe, ele está uma semana, às vezes um pouco mais em cada bairro da cidade, e está exatamente para atender esse universo enorme de micro e pequenos empreendedores, que compõe, no caso de Porto Alegre, mais 99%, eu ia dizer mais de 90%, mas é quase 100%. 99% da atividade econômica de Porto Alegre, das micro e pequenas, aliás, da atividade econômica está localizada nas micro e pequenas empresas. Então são pessoas que precisam dessa ajuda. Aqui mesmo nós estamos gravando na Rótula do Papa e ao lado tem a feira. Essas são as feiras de abastecimento. Nós temos o Mercadão do Produtor, que é esse que está aqui, a Feira Modelo. Esses feirantes hoje, muitos deles já são formalizados na modalidade de empreendedor individual, inclusive os seus auxiliares, que existia um problema trabalhista muito grande ao longo do tempo, hoje são auxiliares que trabalham na condição de empreendedor individual, emitindo as suas RPAs, recebendo por
dessa forma, de prestador de serviço, quer dizer, se elide uma questão trabalhista, se dá segurança para o empregador e também se dá segurança para o empregado ou para o prestador de serviço. Hoje não mais empregado, prestador de serviço, porque ele pode, deve e faz isso através da figura do empreendedor individual, enfrentar a questão da sua contribuição previdenciária, por exemplo, né? Então o cidadão trabalha 20, 30 anos, hoje, já na figura da lei do empreendedor individual, fazendo jus à sua aposentadoria futura, quer dizer, ele tem uma previdência, ele pensa no porvir, ele pensa nos dias em que já a sua força de trabalho já não permite mais que ele esteja trabalhando, então vai ter as suas garantias previdenciárias, todas asseguradas. Então é um programa que é cheio de méritos, e exatamente por ser cheio de méritos ele, me parece, foi reconhecido, e eu particularmente fico muito feliz com isso. Uma forma de aproximar o nosso atendimento e mostrar, olha, a gente está aqui para fazer por vocês, né? Então o Sebrae, o nosso público é o empreendedor informal, o empresário de micro e pequena empresa. Então a gente está indo até vocês, já que vocês muitas vezes não têm condições de vir até nós. Por quê? Porque o empreendedor individual, por exemplo, ele trabalha sozinho, no máximo com um colaborador. E na grande maioria ele trabalha sozinho mesmo. Ele não tem como fechar as portas do negócio dele e se deslocar até o centro, que é onde fica a nossa unidade em Porto Alegre, para receber esse atendimento. Então a gente está indo até o cliente. No começo, como nós tínhamos um pouco de dúvidas de muita coisa, nós ficamos com receio de chegar, porque como existe uma burocracia, né, a gente não estava sabendo como agir, de que maneira agir. Como apareceu o ônibus para facilitar alguma coisa, nós conhecemos e viemos. Aí eles começaram a nos dar informação e não esperávamos ser tão bem atendidos como fomos. Nos deram a orientação toda, já fizemos na hora o cadastro, né? Então logo fizemos o cadastro, já na hora também já nos acompanharam, já nos facilitaram já para fazer uma linha de crédito, né? E essa linha de crédito, tanto que eu comentei com a minha esposa ainda que ia ser meio complicado, eles vão demorar para liberar esse tipo de coisa, pelo contrário. Em 15 dias nos ligaram, dizendo que era que iam fazer uma visita, para nos esperar com a documentação toda pronta, e foi tranquilo. Até para abrir uma conta, existe uma dificuldade de tantos papéis que pedem, de tanta coisa, sempre acaba te dificultando uma coisa ou outra, né, que tu não tem em casa. E com eles não, foi ao contrário. Então eles foram facilitando cada vez mais as coisas para nós e foi perfeito, não tenho o que reclamar, na verdade só facilitaram. Todos que nós temos conversado são reconhecidos e gratos ao trabalho que que a linha da pequena empresa faz. Ainda com outras qualidades que a gente pode somar. Aqui ele pode obter informações com relação aos cursos que o Sebrae está fazendo. E nós tínhamos uma ideia no primeiro momento, que até depois tivemos que aperfeiçoar, de fazer cursos aqui mesmo. Quer dizer, nesse toldo que nós temos aqui, colocar mesinhas e promover esses cursos. Isso acabou não prosperando e no planejamento existe essa figura do checar e aperfeiçoar. Então a gente acabou levando esses cursos para dentro do próprio Sebrae. Mas nós temos feito esforços lá no Shopping do Porto, no Camelódromo, que é uma criação nossa da SMIC também, e a linha da pequena empresa serve para formalizar aqueles empreendedores. Aqui nas feiras, como eu disse, muitos já se formalizaram. E nós podemos pegar um universo enorme de profissionais, como profissionais da beleza, manicures, cabeleireiros, esteticistas, que se formalizam aqui, prestadores de serviços domésticos, como pedreiros, encanadores, eletricistas, que podem, devem e se formalizam aqui, fruteiras, pessoal de towners, que trabalha com lanches, que obviamente que eles também têm outras exigências, como a questão do curso de boas práticas e do alvará da vigilância sanitária, mas essas informações estão todas disponíveis aqui. A questão do alvará eletrônico, que nós também avançamos, ao mesmo tempo que nós instalávamos esse ônibus, nós conseguimos avançar internamente na SMIC na questão do alvará eletrônico. Então, quer dizer, o empreendedor vem aqui, obtém todas as informações, se não tem um computador em casa, ele pode ir num dos telecentros da Procempa ou numa LAN house e fazer o seu alvará de casa ou de um desses locais de forma desburocratizada. Quer dizer, nós estamos buscando atingir todos aqueles gargalos que ao longo do tempo se identificou como dificuldades para o pequeno empreendedor.
Hoje, felizmente, no nosso país, nos últimos 15 anos, nós temos esse fenômeno da ascensão da classe C, principalmente, mas também da ascensão das outras classes que estavam à margem do processo de desenvolvimento econômico. E esforços como esse do ônibus da linha da pequena empresa, junto com esforços de microcrédito, de desburocratização, eles vêm exatamente para ajudar essa classe emergente, para que ela entre para dentro do mercado, para que ela se insira no mercado, para que ela busque não só esse primeiro passo que é entrar no mercado, mas a sua qualificação ascendente, que também é uma das garantias de que ela possa continuar crescendo, ascendendo. E o ônibus tem sido fundamental para isso e tem sido reconhecido por isso. O desafio é de propagar isso, de dizer que o ônibus a cada semana e os jornais semanalmente têm dito onde é que o ônibus vai estar, e que as pessoas que têm um pequeno mercado, que têm uma pequena lojinha, ou a costureira que tem um pequeno ateliê, que trabalha ali às vezes 3, 4 costureiras, não são formalizadas, às vezes estão trabalhando há 10, 15 anos, não estão fazendo a sua contribuição previdenciária, que saibam que existe esta linha, este apoio, que existe a possibilidade da sua formalização, especialmente no que concerne aos direitos futuros, especialmente essa questão do direito previdenciário, que é tão importante e que muitas vezes lá na frente faz falta. E faz muita falta na vida das pessoas, porque é, na verdade, uma velhice com dignidade. É o que a Previdência pode nos garantir. E é isso também que a gente está pensando. Não é só a melhor condição para que a pessoa tenha o seu pequeno negócio, sobreviva, consiga fazer renda e dar dignidade para a sua família. É também pensar no seu futuro. Nós temos tido uma excelente receptividade. Esta é uma ação de sucesso. É todo um trabalho que é feito por uma equipe que está assim, totalmente engajada. O Sebrae tem dado uma atenção muito forte para os empreendedores, tanto é que neste ano, a partir da linha, nós estamos realizando os cursos de capacitação para os empreendedores individuais. Eles estão aprendendo o fluxo de caixa, como administrar sua empresa, sei empreender, sei vender, sei planejar. Tudo isso está sendo feito a partir daquelas pessoas que procuraram a linha da pequena empresa. Nós temos uma série de oficinas que são voltadas exclusivamente para esse público, que é o empreendedor individual, que são oficinas que tratam de gestão em vendas, em marketing, em controles financeiros, em planejamento, em administração do negócio. Temos também assessorias individuais, né, que são um atendimento pontual em determinada necessidade, que pode ser marketing, pode ser recursos humanos, pode ser uma assessoria financeira, e temos também todas as outras soluções do Sebrae que são voltadas para o público em geral, empresários de micro e pequenas empresas. Então a gente encaminha, né, identifica a necessidade, o perfil desse cliente e faz o encaminhamento. Esses cursos, essas capacitações, até pela questão de estrutura, elas acontecem nas unidades de atendimento do Sebrae em todo o estado. Eles te dão a oportunidade de tu mostrar teu trabalho, de tu poder alavancar, de tu poder ter um olhar para o futuro, te dar um retorno, né? E o retorno está aparecendo, entendeu? É mostrar, com a ajuda deles, eles te dão um caminho e tu segue o caminho e só tem a te dar bem, não tem nada mais que possa fazer. A ideia é, com a ajuda deles, né? Com a ajuda das oficinas que eles mesmos oferecem, é tratar, dar um nível melhor ou uma qualidade melhor para o trabalho. Acho que a linha está muito bem, inclusive já prospera. Nós recebemos aqui a visita do presidente do Sebrae Nacional. Esse projeto já está sendo aplicado em outras cidades e a partir da nossa iniciativa aqui em Porto Alegre também já tem uma linha para o interior do estado fazendo isso. O Sebrae já desenvolveu esse projeto para o interior do estado. Nosso grande desafio para frente é de fato divulgar que existe esse trabalho, que existe essa linha, divulgar que existe microcrédito com esse juro barato. E o microcrédito ele tem uma outra virtude. Não é simplesmente esse de ir no banco, passar o cartão e tirar o dinheiro. O microcrédito tem um diferencial que se chama agente de crédito, que é um consultor à disposição do micro e do pequeno empreendedor, que faz um trabalho de educação financeira. Porque muitas vezes a gente observa também que as pessoas tomam o crédito e se perdem, por não saber como gerenciar aquele recurso. Então o microcrédito tem essa figura do agente que faz esse trabalho de consultoria. Ele faz um levantamento econômico e social daquela pessoa, da realidade dela, da sua família, do seu negócio e ajuda e educa na concessão do crédito. Então eu acho que nós já temos, na verdade, todas as pontas amarradas.
o que a gente precisa fazer é dar mais divulgação para esse projeto, fazer com que mais pessoas saibam e gradualmente trabalhando no aumento desse número de pessoas que se formalizam no empreendedor individual. Talvez a única insatisfação que eu ainda tenho, e eu confesso que sou uma pessoa permanentemente insatisfeita, porque acho que a gente sempre pode melhorar, sempre pode contribuir, sempre pode fazer mais coisas, é que ainda nós temos um número aquém do que eu gostaria de formalizações. E talvez exatamente porque ainda não seja um trabalho tão divulgado. Talvez o desafio que fica para nós, ainda para consolidarmos o projeto e fazermos ele crescer, é na sua divulgação. As pessoas saberem que ele existe. E o Sebrae está satisfeito com a linha da pequena empresa? Está tão satisfeito com essa parceria com a SMIC, com a Carris, que renovamos por mais um ano, né? Então a parceria era a princípio por um ano, que encerrou agora em março de 2012, e nós renovamos por mais um ano, porque realmente está dando muito certo. Nós temos boas expectativas, porque nós já até este momento, e nós começamos em janeiro, claro, tem que excetuar aí os feriados, sábados e domingos, nós já estamos nos aproximando das 300 formalizações. Consideradas 1.000 que nós tínhamos no ano passado, então o que nós temos? Aproximadamente 1.300 novos empresários, ou seja, nós temos 1.300 pessoas que saíram da informalidade, passam a contribuir com o INSS, passaram a contribuir com o ICM quando ele trabalha com o tipo de atividade, e quando é área de serviços, o ISS-QN, quer dizer, a prefeitura também passa a ter uma arrecadação em função do trabalho que é desenvolvido aqui na linha. É muito fácil, é prático e é muito gostoso de trabalhar com eles, porque eles te facilitam tudo, entendeu? Já está tudo certinho, desde chegar no banco. As próprias agências já estão te esperando pronto já para o negócio. É só se cadastrar, fazer o teu registro que sai na hora e trabalhar. A linha da pequena empresa é um grande diferencial para o sucesso. Ela dá informação, ela dá formação, ela dá crédito, e ela ajuda quem tem vontade a crescer.